As nossas propriedades não levam em encontro com Jesus. O nosso carro não leva em encontro. Paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é o nosso canal Evangelizando Vidas com o evangelista Daniel Pinto. Que Deus abençoe você. Deixe o seu like, deixe o seu joinha. Não esqueça de nos ajudar. Quanto mais nos ajuda, mais nós podemos gravar vídeos, mais nós podemos fazer obras para Deus, alcançando vidas. Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui nesta manhã, ou já passando para a tarde, né? Juntamente com os irmãos, para nós meditar um pouco na palavra de Deus. E vendo que temos muita coisa que Deus nos fala, e eu estava nessa manhã meditando juntamente com a minha esposa, a irmã Edileuza, e conversando ali sobre a palavra de Deus, e ela está com a leitura, está fazendo a campanha, então na sua campanha está lendo o livro de Samuel. E nós estávamos meditando ali um pouco e vendo o que Deus fez através do profeta Samuel. E o que aconteceu para Deus deixar de estar no meio de Israel, quando Israel pecou, quando o povo de Deus pecou, errou, se desviou do caminho do Senhor. E aí o livro de Samuel começa, depois da sua mãe, né, engravidar e ter Samuel, entregar Samuel aos cuidados do profeta, ou do sacerdote Eli, melhor dizendo, começa uma história, né, de Deus com Samuel, a intimidade de Deus com Samuel. A Bíblia começa dizendo, no capítulo 3 do livro de 1 Samuel, diz assim: E o jovem Samuel servia o Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifestada. Entendeu que naquele dia estava Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, e não podia ver. Estando também Samuel já deitado, antes da lâmpada de Deus se apagar no templo do Senhor, que estava a arca de Deus, e o Senhor chamou a Samuel e disse: Eis-me aqui. Samuel estava ali juntamente deitado já. Antes que a lâmpada do templo se apagasse, Samuel ouviu a voz de Deus. Deus falou com Samuel. Deus, meus irmãos, começa aí uma história com Samuel. Deus começa aí uma trajetória na vida do jovem Samuel, que mesmo sem entender esse chamado de Deus a princípio, mas ele ouve Deus falando com ele, ouve Deus chamando o seu nome, e ele corre para o sacerdote Eli e diz: Eis-me aqui. E 3 vezes Deus chama Samuel e ele corre para o sacerdote Eli. Então, na 3ª vez, o sacerdote, reconhecendo que era Deus, disse: Quando a voz te chamar novamente, diga: Eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. E assim sucedeu. Meus irmãos, eu vejo aqui Deus atuando, Deus levantando alguém, porque Eli, agora, meus irmãos, já tinha abandonado os preceitos de Deus. Por que ele tinha abandonado? Porque a Bíblia diz que ele tinha consagrado, ou ele tinha seus filhos também, sacerdote Eli e Finéias. Estava ali trabalhando para o Senhor, Finéias e Eli, né? E eles trabalhavam, e eles estavam ali fazendo também o que o seu pai lhe mandava. Mas esses dois, eles pecavam contra Deus, eles desviavam da gordura, eles faziam o que não era certo. E Deus desagradou da casa de Eli. Deus começou a dizer que ia punir a casa de Eli. Deus ia arriscar o nome da casa de Eli da face da terra. Por quê, meus irmãos? Porque agora Eli tinha deixado seus filhos fazer o que queriam. E Ofni e Finéias estavam ali fazendo coisas que não agradavam a Deus. E de repente Deus levanta Samuel. Então agora Deus começa a falar duramente, meus irmãos, com Eli, o sacerdote. Mas eles começam agora em uma grande batalha contra os filisteus. E a Bíblia diz que no decorrer da batalha foram mortos 4.000 homens.
E o povo de Israel, os anciões, eles ficaram apavorados, dizendo, como? Então eles foram buscar a Arca da Aliança, foram buscar a Arca e dizem, agora Deus está conosco. E a Bíblia diz que eles gritavam, que a terra chegou a tremer. E eles ficaram tão poderosos no grito, que pensavam que o seu grito ia destruir os inimigos. E os filisteus, apavorados, disseram, olha, os deuses desceram no arraial dos israelitas. E se apavoraram, mas no mesmo instante eles não queriam ser escravos novamente dos israelitas, então começaram uma peleja grande. E a Bíblia diz que naquele momento morreu 30 mil homens. E entre esses 30 mil homens, irmãos, morreram também Ofni e Finéias. Morreram também. E a arca do Senhor foi tomada pelos filisteus. Então o mensageiro veio correndo e disse ao povo e também ao sacerdote que a arca do Senhor tinha sido tomada. E a Bíblia diz, com esse pavor, Eli, o sacerdote, que já não tinha mais visão, já não tinha mais saúde, a idade era avançada de 90 e poucos anos, ele caiu do banco e quebrou o pescoço e morreu. E a nora dele, ouvindo essa notícia, estava para dar à luz. Então teve dores de parto e deu à luz, e chamou seu filho de Icabode. A glória do Senhor se foi de Israel. Aqui começa uma história muito triste, meus irmãos, para o povo de Israel e para os filhos de sacerdote Eli. Porque, meus irmãos, aí nós vemos aqui Deus falando que muitas vezes nós deixamos a palavra de Deus, abandonamos os preceitos de Deus, deixamos aquilo que Deus tem nos dado, aquilo que Deus tem nos concedido, para fazer a nossa vontade. Muitas vezes botamos pessoas que não estão preparadas para a obra de Deus. Não estão preparadas para servir a Deus. Não porque são nossos filhos. Eu acho que os nossos filhos têm que estar preparados por Deus, têm que buscar a presença de Deus, têm que ter um chamado de Deus. Ele não pode ser um pastor porque somos pastores, não pode ser evangelista porque somos evangelistas, não pode ser um presbítero porque somos presbíteros, não pode ser um diácono, um auxiliar, ou uma diaconisa, ou um obreiro, ou um missionário. Não. Os nossos filhos têm que ter uma chamada de Deus. E Eli não compreendeu isso. Quando viu seus filhos transgredindo a lei de Deus, usurpando aquilo que Deus diz para eles não fazerem. E a Bíblia diz que eles foram punidos, e a casa de Eli foi punida por causa do seu pecado. E nesses dias que estamos vivendo, meus irmãos, muitos dos nossos pastores, muitos dos nossos líderes estão abandonando este mandamento de Deus. E muitas vezes seu filho não tem uma chamada, e ele coloca o seu filho, muitas vezes como pastor, muitas vezes como um cargo na igreja. E isto é triste, porque Deus, meus irmãos, não está interessado nisso. Deus está interessado em homens que Ele chama, que tenham coragem de enfrentar o pecado, o mundo, coragem de enfrentar aquilo que não é agradável a Deus. Como Samuel, quando ele foi ter com Eli para contar aquilo que Deus tinha lhe falado, Eli disse assim, não negues nada, não ocultes nada. E ele falou toda a verdade. Foi dolorido? Foi. Mas Deus tinha chamado Samuel, e Samuel não podia negar aquilo que Deus tinha chamado. Então muitas vezes nós negamos, meus irmãos, e Deus não está interessado em nossas desculpas, em nossas adivinhações. Deus está interessado em nos chamar para fora. Deus está interessado em nos usar, mas nós temos que estar preparados para que Deus nos use, para que Deus nos dê graça, para que Deus dê poder, para que nós possamos vencer esta batalha. Contra os filisteus, contra o mundo, contra o diabo, nós temos que estar revestidos. A presença de Deus tem que ser forte na nossa vida, mas não achamos que a presença de Deus é de qualquer maneira. A nossa vida tem que estar cheia do Espírito Santo, cheia da glória de Deus. Temos que viver uma vida de retidão, uma vida de jejum, uma vida de oração, uma vida de correção com Deus. Deus tem nos chamado para que nós vivamos uma vida reta. E Samuel ali viu tudo isso, porque esses homens foram mortos em batalha e a arca de Deus foi tomada pelos seus inimigos. Mas Deus não deixa barata essas coisas. Deus, ele não se conforma com essas coisas, porque Deus é Deus. A glória de Deus, ela está com Deus, e Deus dá a quem Ele quiser. Deus dá a sua glória a quem Ele quiser. Ele distribui sua glória a quem Ele quiser. Então nós temos que estar preparados para receber a glória de Deus e viver uma vida de retidão com Deus, porque senão nós vamos se tornar a família de Eli, nós vamos se tornar como Eli,
acoitando os erros dos seus filhos, passando a mão por cima. E não é isso que Deus quer. Deus quer que nós vivamos uma vida de retidão, que os nossos filhos sigam o espaço de Deus e que nós sejamos o exemplo para eles, mas que sejamos o exemplo para o bem, para a santidade, para uma vida de retidão diante de Deus. Deus jamais vai querer que nós, irmãos e irmãs que estamos vivendo na presença de Deus, sejamos pessoas ingratas a Deus por tudo que Deus fez para nós. A palavra de Deus está dizendo que os filhos de Eli foram punidos por Deus por desobedecer a palavra de Deus. Não importava se eles eram filhos de sacerdotes, se eles eram sacerdotes, mas eles erraram, eles pecaram, e Deus não aceita isto. Deus é santo, e aquele que se aproxima de Deus deve ser santo, deve ter uma vida de retidão, uma vida de graça, uma vida de paz. Ele tem que ser fiel a Deus, e Deus vai ser fiel para com ele, Deus vai ser fiel para com a sua família, Deus vai ser fiel para com os seus bens. Tudo que ele tem está na mão de Deus, e Deus dá a quem quiser. Deus ele dá a sua glória a quem ele quiser. E nós vemos que Deus ele trabalha segundo a sua vontade, seu querer. Então, meu irmão, minha irmã, se preocupe em servir a Deus e ser fiel a Deus na tua jornada, na tua vida. Pois estamos vivendo uma terra, estamos vivendo uma guerra muito grande contra o mal, contra as potestades, contra os principados, pois que Paulo fala em Efésios que a nossa guerra não é contra carne nem sangue, não é contra o nosso irmão, contra a nossa irmã, não é contra o nosso ser humano, nosso amigo, nosso parente, não é contra aquela pessoa que nós vimos, que tem uma raça social, socialmente diferente, ou tem as suas escolhas. Não é isso que nós devemos fazer. Nós não devemos guerrear entre nós, não. Porque a nossa guerra não é contra nenhum tipo de pessoa. Todos nós temos que amar uns aos outros, orar uns pelos outros, amar o nosso semelhante, porque é um ser humano, é uma alma, é uma pessoa que precisa de Deus. Assim como nós precisamos de Deus, todos precisam de Deus. Todos são amados por Deus, todos são queridos de Deus. Então você deve amar uns aos outros, porque Deus ele é amor. Mas Deus tem que muitas vezes punir o homem por causa dos seus pecados, por causa da sua ofensa para com Deus. Deus jamais queria punir, Deus jamais queria agir contra o homem. Não, Deus sempre quis trazer o homem para a sua vontade, para o seu querer. Mas muitas vezes o homem se desvia da sua vontade e vai para os seus caminhos. Mas Deus está chamando novamente você para os seus caminhos, para a sua vontade, porque Deus tem um projeto muito grande na tua vida. Você que está conosco nesse dia, que está nesse canal evangelizando vidas, eu quero te dizer uma coisa: Deus tem algo muito grande para você. Deus tem algo muito importante para você. Ao ponto de Deus, quando os filisteus pegaram a arca de Deus e levaram para o seu arraial, colocaram perto de Dagom, a Bíblia diz que no dia seguinte, Dagom estava prostrado com o rosto diante da arca de Deus. Porque Deus tem poder, Deus é poderoso. Deus, a sua glória não se compara a nenhuma imagem de escultura, nada. Porque a glória de Deus ela é grande, ela é poderosa. Então acredite nos milagres de Deus. Assim como Deus fez milagre na minha vida, na vida da minha família. Deus nos livrou da morte muitas vezes. E agora Deus quer livrar você e a tua família. Talvez você esteja vivendo uma vida de guerra, mas uma guerra interior, contra a depressão, contra as doenças, contra o câncer, contra a AIDS, contra o Covid, que estamos vivendo na época do Covid. Mas Deus ele é vida, Ele pode te dar graça. Deus ressuscita os mortos assim como ressuscitou Lázaro. Então viva e Deus vai te dar vitória, porque a presença dEle quer estar na tua vida. Assim como aquele homem que foi consagrado para cuidar da arca de Deus, Deus prosperou a sua vida, a sua família, tudo que ele tinha foi prosperado por Deus. Então Deus quer prosperar, Deus quer que a sua presença esteja na tua vida, que você não seja mais uma nora de Eli, que bote o nome do seu filho, Ecabode, foi a glória de Deus. Não, a glória de Deus tem que estar na tua vida, na tua casa, no teu lar. E eu te digo nesta tarde, já passamos para a tarde, Deus tem algo para você. Eu quero orar por você neste momento. Não deixe de buscar a Deus, não desista do caminho, não saia do caminho. Senhor Deus Pai, na tua presença estou orando por cada um dos nossos irmãos e irmãs, vizinhos e vizinhas, parentes e amigos, aqueles que estão nos assistindo por esse vídeo, Senhor, no nosso canal. Deus eterno, abençoa essas vidas, enche eles do teu Espírito Santo, Senhor.
Traz a tua glória para as suas casas, Senhor. Prospera a vida deles na tua presença. Cura as enfermidades neste momento, Senhor, porque eu repreendo todo o mal agora sobre essa casa, sobre essa família. Todo o mal agora, em nome de Jesus, seja repreendido agora, seja destruído agora. Em nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre a tua casa. Em nome de Jesus. Chega de chorar, a tua vitória hoje vai chegar. A tua vitória hoje vai chegar. Curta o nosso canal, nos ajude, deixe seu joinha, compartilhe o nosso canal, nos ajude aí, para que nós possamos crescer na plataforma e fazer mais vídeos, né? E Deus vai estar te abençoando, né? Mande para outros, compartilhe no teu WhatsApp, no teu Facebook, no teu Instagram, né? Compartilhe os nossos vídeos, nos ajude. Não esqueça do seu joinha, não esqueça de se inscrever em nosso canal. Daniel Pinto, Evangelizando Vidas. E Deus vai estar contigo, te abençoando. Eu creio nisso. Tenha uma boa tarde e que Deus te abençoe nesse dia e nos dias que virão. Em nome de Jesus.